Senhoras e senhores, é um privilégio recebê-los aqui essa noite para celebrarmos juntos o casamento desses dois jovens, a Débora e o Rui e a Débora. Antes de orarmos, eu queria informar a todos vocês que essa cerimônia tem efeito civil e também religioso. E depois de assinados os documentos junto às leis desse país, o senhor Rui e a senhora Débora estarão casados, não só diante de Deus, mas também na forma da lei aqui do Brasil. Que Deus possa abençoá-los. Queria convidar todos a inclinar sua cabeça, fechar seus olhos, para que pudéssemos nos dirigir ao Senhor numa palavra de oração. Pai, muito obrigado por recebermos esses dois servos do Senhor, esses dois filhos do coração, aqui no altar. Eles trouxeram seus pais, seus melhores amigos, para essa data tão graciosa na vida deles. Pedimos que a tua presença aqui seja real e que esse tempo seja um tempo de manifestação do teu amor e da tua bênção sobre o Rui e a Dé. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Os senhores podem se assentar, por favor. Antes de prosseguir, eu preciso perguntar a você, Rui. Você deseja receber a Débora como sua legítima esposa? Sim. Você promete amá-la, honrá-la e guardar-se somente para ela enquanto ambos viverem? Sim. Bom, ele estava tremendo, viu? Estava com receio de você não chegar, mas... Débora, você deseja receber o Rui como seu legítimo marido? Você promete amá-lo, honrá-lo e guardar-se somente para ele enquanto ambos viverem? Deu empate, tá bom. Privilégio para mim essa noite poder celebrar o casamento de vocês. Na realidade, vou celebrar junto com seu pai, que está ali numa função paterna, mas pastor e também abençoador da vida de vocês. Essa semana foi uma semana mais curta, né? Porque desde segundo o irmão quase estava surtado aqui nas imediações da congregação, né? Todos os assuntos foram pertinentes a esse casamento. Ele passou por um inquérito, na realidade, um concílio se reuniu para estar com ele, saber como ele ia cuidar de você, como seriam os próximos dias, estava faltando alguma coisa. E nesse processo todo eu fiquei pensando, que palavra compartilhar no dia do casamento de vocês? E lembrei-me, veio ao meu coração o texto usado no nosso casamento, porque agora dia 22 de março, eu e a pastora Roberta completamos 23 anos de vida conjugal. Eu me lembro que foi uma cerimônia numa sexta-feira à noite, e a palavra usada foi nessa dimensão de construção de um lar, os inimigos de um casamento, os amigos de um casamento. E eu quero tomar o texto precioso, canção poética do apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando no finalzinho do capítulo 12 ele usa uma expressão interessante, diz assim: entretanto procurai com zelo os melhores dons. E ele vem decifrando e falando dos dons de Deus para a igreja, para o santo ministério, para a edificação do corpo. Na realidade, o que Paulo está dizendo é que existe um caminho sobremodo mais excelente do que qualquer coisa sobrenatural manifesta. E esse caminho é o caminho do amor. Então ele faz uma declaração tremenda, dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e também a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e também toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, nem se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, também não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre, regozija-se com a verdade. Aí Paulo põe um ponto e diz assim: 4 verdades, 4 pilares sobre o amor, que eu creio que devem fazer parte de todo o casamento. Paulo diz assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, e ele finaliza: o amor jamais acaba. Olhando para esse texto, temos lições e poderíamos gastar muito tempo aqui hoje falando de vários detalhes, mas todo mundo está esperando o jantar. Essa turma não vê a hora de acabar a ministração para ir para a festa. Daqui a pouco vocês vão guardar essas roupas bonitas. E Rui, nunca te vi tão bonito assim, cara. Então, nossa, o penteado foi bonito hoje. E estava tão sério aqui, a turma falando assim para ele: relaxa, relaxa. É que ninguém consegue entender o que está aí dentro, né? Que presente. Daqui a pouco vão guardar essas flores. Na realidade, os vasos, as flores secarão. A turma que veio para ser seus padrinhos, eles já estão esperando o convite para jantar na casa de vocês para ver o vídeo do processo. Estou na fila, hein, amada? Seu pai quase desmaiou só de trazer você de lá. Só que existem coisas que elas precisam ser lembradas num momento como esse. Quando Paulo fala desses pilares, ele está falando de coisas que sustentam alguma coisa que está para cima. Se a gente olhar um auditório como esse, ou um prédio, ou uma própria casa, ela só está de pé porque ela tem fundamentos, ela tem alicerces, ela tem sustentação naquilo que foi enterrado. O que Paulo está falando aqui: nada pode crescer para cima sem que antes cresça para baixo, sem que antes existam colunas ou sapatas ou alguma coisa que sustente o que vocês vão construir para cima. Vocês vão ver pessoas que têm carreiras meteóricas e da mesma maneira que sobem, descem. Da mesma maneira que aparecem, desaparecem. Quando Paulo está dizendo nesse texto, inspirado pelo Espírito, que o amor jamais acaba, ele está falando de uma manifestação graciosa de Deus que se derramou sobre nós. Talvez ele esteja lembrando do texto quando ele mesmo escrevendo disse: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo dia a dia. Mas aqui no caso ele está falando desses pilares que sustentam a beleza de uma casa que está edificada sobre a rocha. Jesus, quando ministrou a sua palavra, disse que a casa que aguenta, suporta, a casa que vem a crise, as tempestades, e ela fica inabalável e não racha, é aquela que é edificada, tem coluna, está alicerçada na rocha. Ele mesmo disse: eu sou a rocha. Paulo também disse, e depois os apóstolos citaram, que ele era a rocha inabalável. Vocês precisam edificar o casamento de vocês na verdade da palavra. Mas essas 4 palavras que estão aqui, sofrer, crer, esperar e suportar, elas têm uma graça para esta noite que marca o casamento de vocês e talvez marque a vida toda de vocês. Quando ele diz assim: o amor tudo sofre, não significa que agora o fato de vocês estarem juntos, sofrimentos serão causados. Na verdade, a palavra aqui é uma palavra técnica de renúncia
altruísmo, construir para. Casamento que dá certo é quando a gente consegue entender que a gente está na relação para que o outro seja beneficiado pela graça que está em nós. A luz que está em mim precisa brilhar para pôr luz sobre a minha esposa. O dom que eu recebo da graça de Deus precisa se manifestar para que ilumine, para que agracie meu cônjuge, minha esposa, meus filhos. Então o texto está dizendo assim: esse amor precisa entender que o crescimento e a formação, forjar um lar, envolvem renúncias, envolve altruísmo. Existem coisas que vocês vão ter que aprender a começar a abrir mão em prol de. Se alguém perguntar onde é que está a família do seu pai, está fácil: seu pai, sua mãe, seus irmãos, você. Mas essa é a família do seu pai, você está inserida lá. Se o seu pai e sua mãe responderem como foi difícil construir tudo para você chegar aqui, a palavra sofrimento está embutida. Noites sem dormir, expectativas. Se alguém perguntar da família dos seus pais, estão ali: seu pai, sua mãe, você, seus irmãos. Só que agora vocês estão formando o lar de vocês. Não é mais a casa do seu pai, é a casa de vocês. Está ali a família de vocês, são parte, mas aqui está a família que Deus gerou, a família do Rui e da Débora, e dela virão os filhos, netos deles, a sobremesa da vida, mas a construção é do lar de vocês. Nessa conjuntura de sofrimento, vocês vão sair da primeira pessoa do singular para entrar na primeira do plural, e não é nada fácil. Você sai do eu para o nós. Antigamente era meu tênis, minha cama, meu dinheiro, meu carro. Agora é nosso dinheiro, lutem, nossa casa. Só tem uma coisa que é minha, é quando os filhos fazem coisa errada e a patroa fala: seu filho, hein? Sua família, hein? Vocês estão construindo algo muito maior. Veja, o casamento é uma instituição perfeita, feita por Deus, mas as duas pessoas que estão sendo inseridas nela são imperfeitas, cheias de falhas, cheia de manias. Tem mania, irmã. O amado aí tem umas manias que só Jesus na causa. Tinhoso que dói. Mulher tem mania, amado de Deus, sangue de Jesus tem poder. Mas vocês vão construir isso com altruísmo, graça. A segunda palavra é uma palavra também poderosa, ela vem do grego, amor que tudo crê. Está falando de fidel, palavra do grego, do original, que fala de fidelidade e fé. Hoje vocês estão mostrando a fé de vocês. Vocês não estão aqui para dizer que vão tentar, vocês estão aqui dizendo: já deu certo. Porque no meio de tanta gente você encontrou o Rui. No meio de tanta gente você encontrou a Débora. Nesse dia você estava inspirado, moça. Deus era contigo, hein? Agora veja, nada que está sendo gerado aqui não pode ser gerado com outra dimensão, senão essa dimensão, a da fidelidade. Uma das características do reino e da fé e do evangelho é que a gente crê. Então o amor acredita. Acredita no Rui. Acredite na Débora e no sonho de vocês. Acredite que Deus, quem uniu vocês, vai conduzi-los de uma forma graciosa. Creiam um no outro e creiam no propósito do Senhor. Com tanta gente para vocês encontrarem, vocês se uniram. Eu não creio que vocês sejam uma metade precisando de uma outra metade, porque o Deus que eu sirvo não é Deus de partes, Ele é Deus de coisas inteiras. Entregou um homem inteiro para você aqui, e entregou uma mulher inteira para você aqui. Porque se vocês forem partes, vocês nunca serão inteiros. E coisas inteiras nunca se satisfazem, nunca são plenas, nunca constroem de forma positiva.
Vocês se juntaram como pessoas únicas. E dessa união vão gerar coisas únicas e tremendas que Deus vai gerar. Agora, não é bom o homem estar só. Homem que anda só é igual lobo que uiva em deserto. E a gente estava aguentando o uivo desse amado aqui não. Aí Deus veio e falou: vou mandar uma menina bonita para esse rapaz. É milagre, hein? Se ele pedir para dar um testemunho, a igreja glorifica. Fidelidade. Altruísmo de construir, fidelidade. Não há espaço para ciúmes bobo. Não há espaço para meninice e nem imaturidade. Estão construindo em amor e vocês têm exemplos bons para olhar e dizer: opa, o modelo é bom, a forma é boa. A terceira palavra está aqui, é esperar. O amor espera. Essa palavra vem da esperança, outra manifestação profunda da graça. A igreja aguarda, espera ansiosamente a chegada do noivo. Ele estava aqui ansiosamente aguardando a noiva chegar. Essa ansiedade é boa, porque é aquela expectativa que gera em nós um desejo de estar com, um desejo de dividir com alguém. Mantenha uma esperança viva, acesa. Eu fiz 23 anos de casado, falei que a pastora Beta está vindo. Falei: faz 23 anos que você é feliz, minha filha. Ela riu e falou: Jô, isso é terrível. Mandei 23 flores para ela, da vermelha, rosa boliviana, glória e majestade. Fiquei duro, mas Deus é fiel. Esperança. Crie um ambiente em que essa expectativa gostosa faça o casamento de vocês sair do preto e o branco e ficar colorido. Porque não é fácil. Casar é para quem, olha, eu admiro vocês. Casar é para quem tem calça. É para gente séria, madura, não é para menino. Porque casamento afina a gente. Casamento desnuda a gente. A pessoa vai nos ver sem tela de proteção, sem maquiagem. Amada, essa maquiagem vai ser derrubada hoje. Casamento é assim. Pergunte aos seus pais. Agora, casamento bom é casamento que junta a gente e a gente vai afinando. E você sabe que no atrito de algumas coisas a beleza aparece. O fogo pega. A glória revela. Os filhos se manifestam. A irmã espera sim, espera muita coisa do amado. Espera que o irmão guarde as datas. Então põe na agenda, vai lá no Face, manda avisar 3 dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes. Mulher espera uma rosa. Mulher espera um bilhetinho. Espera ser notada. O amado também espera muita coisa. Um almocinho melhor que miojo. Amor, tudo espera. São esperanças, são expectativas. Todo mundo estava esperando esse casamento. Quase que deu hoje no Globo. São expectativas. Aí a Bíblia termina assim: um amor que sofre, constrói. Um amor que tem fé, gera crença. Um amor que tem esperança, calor. É um amor que suporta. Essa palavra é muito interessante. Não é que assim, pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter que aguentar ele? Não, não é isso. Mas o amor tem uma capacidade de dizer para o outro: pode pôr seu peso aqui, que eu estou aqui para participar, para aguentar. Essa é a palavra que vem do latim. Esse suporte não é, nossa, casei, vou ter que aguentar isso. É uma palavra que tem essa capacidade de entrar embaixo e erguer. Casamento é saudável quando o outro entra embaixo da gente e ergue a gente. Quantas vezes minha mulher me ergueu? Quantas vezes meus filhos me ergueram? Quando as pessoas me olham pregando, eu acho que sou mil maravilhas. Elas não me conhecem, mas me leem por aquilo que estão vendo. Mas a minha família sabe quem eu sou. Os que estão à minha volta me conhecem. E eles têm esse entendimento da graça de entender que o amor vem embaixo e põe a gente
Faça a vida do Rui melhor, faça ele melhor. Faz 23 anos que a Beta faz a minha vida melhor. Primeira coisa do casamento, eu fiquei em crise, mas depois eu entendi. Eu tinha umas camisas de seda javanesa, quando eu casei, ela queimou tudo. Chamou as minhas camisas de seda de pano de caixão. Falei, meu Deus, essa menina agora mostrou quem ela é. Mas de lá para cá, olha, eu só melhorei. Olha a gravata bonita que eu estou hoje, novinha. Né? Fiquei chique. Eu creio que você vai melhorar, Ruizinho. Eu creio. Ah, Deus vai falar aqui esse dia. O amor tudo suporta. Pode perguntar aí para as irmãs casadas. Como é que elas aguentam esses maridos roncar? É música para elas, é suportar. Transforma aquele turbilhão de guerra em melodia da sinfônica. Suporta. Aí as escrituras fecham dizendo assim: quando a gente estabelece com essas colunas, o amor jamais acaba. Que amor é esse que ele está falando? Ele está indo lá no original e está dizendo assim: é mais do que amor de irmão, é mais do que amor de amigo, é mais do que amor erótico, é amor de Deus ágapon. Amor que é derramado, solidifica, sustenta e veja, é isso que vai guiar vocês. Não é se vocês moram no Alphaville, não é se vocês têm um carro zero, não é se tem conta no banco, isso tudo é adereço de um processo. Mas se você perguntar, e aqui há pessoas mais velhas, casadas há 50, talvez 75 anos, cabelinhos brancos, velhinhos juntos, você vai perguntar, o que é que trouxe vocês daqui? Eles vão dizer, o amor. E Jesus disse assim, e ele é a maior expressão de amor já revelada na história do homem. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu sei que vocês podem olhar para os seus pais, e o casamento de seus pais duraram, mas mais do que durar, vocês têm que olhar e ver onde é que o amor se manifesta, e trazer para a vida de vocês essa manifestação do amor. O que trouxe vocês dois aqui é que vocês disseram para eles, para nós e para o eterno: a gente não quer mais viver separado, a gente quer viver junto, porque a gente tem amor. Conduzam um ao outro e tratem um ao outro nessa manifestação da palavra que trouxe vocês aqui. Por que as pessoas se divorciam, se separam? É porque elas de verdade deixaram de amar. Jamais pensem, nunca pensei em largar da pastora, nunca. Em matá-la umas 600 vezes, mas amá-la tem sido o meu desafio e o dela já há 23 anos. Porque é o amor que sustenta o processo. Já nossos filhos que estão entrando agora, a Bela no final de faculdade, o João na faculdade, já eles encontram o amor da vida deles, vão embora, vai terminar como começou. Eu e ela no amor. Seus pais terminarão como começou. Recebendo os seus netos, que vocês vão gerar uns bacuri para ir lá, eles pegam, brincam, né? Deixa fazer tudo que não deixaram vocês fazer, e depois que termina o serviço, fala, pode levar embora, que é de vocês, se vira. Mas vai terminar como começou, na manifestação do amor. Que Deus possa abençoar vocês.
Boa noite a todos. Que a presença de Deus marcante neste lugar, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Obrigado, pastor Josi. Deus abençoe a toda a equipe, a todo o ministério, a toda a família. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar também que 3 frases, 3 palavras: eu errei, me perdoa e eu te amo. Eu creio que essas 3 palavras têm que estar registradas no dia a dia de um casal. Para Deus fala, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança de viver. Então deixe as coisas negativas, porque eu errei, admiti que errou, perdoar, e esse amor maravilhoso reine entre vocês. Débora. Obrigado por essa filha que você tem sido. E que Deus continue te abençoando. Seja feliz. E conte sempre com seu pai, com a sua mãe. Eu te amo. Rui, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Que realmente você possa dar continuidade a esse cuidado. Estaremos sempre juntos. Que Deus abençoe a você e a família. Deus abençoe. Neste momento nós vamos consagrar esses anéis. Eu gostaria que você reclinasse sua fronte, agradecesse a Deus, e vamos assim consagrar em nome de Jesus. Eterno Deus e poderoso Pai, para mim é uma honra, Senhor, o Senhor me dá estar, Senhor amado, fazendo o casamento, estarmos juntos, ó Pai. Ó Deus, aqui estão os anéis. A Tua palavra diz que os 2 se tornam uma só carne. E aqui estão essas alianças, que o amor deles seja infinito, como assim o é as alianças, um arco que não tem fim. E que o amor do Rui e a Débora seja puro como o material dessas alianças, que é o ouro. Meu Deus, eu consagro a Ti, e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fica de frente. Qual que é? Qual que é? A sua é menor? É? Vai entrar uma na outra? Olhando para ela. Tá. Na esquerda. Vai. Você vai dizer essas palavras. Olhando para ela, você vai dizer essas palavras. Com esse anel, eu selo o meu amor para com você. Prometo amá-la, respeitá-la e honrá-la e cuidar
que este anel seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Da mesma forma. Que este anel seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Prometo amá-lo, respeitá-lo e cuidar de você. Em nome de Jesus. Pelo nosso amor. Estou dizendo que não pode beijar ainda não. O cara já quer agarrar, né, na frente do pai, porque só passou para lá a bênção, o cara já quer. Tem que assinar os documentos, tá, queridão?
trouxe 5 folhas. Eu falei, amado, fala na lua de mel, brother. Meu casamento você não vai atrapalhar, não. 3 minutos. Vou liberar porque eu creio que você está inspirado hoje. Boa noite, família, amigos, padrinhos, pastores. Boa noite, linda. Linda, o tempo tem nos ensinado a separar diamantes. Assim como o árduo trabalho de um garimpeiro, assim se assemelha às nossas vidas. Obrigado. Cacos de vidros já não nos enganam mais. Cacos de vidros e diamantes são parecidos. Na pressa ou na inexperiência, eles chamam a atenção, nos confundem, mas o tempo mostra que eles não são nobres, se quebram e nos machucam. E assim, colecionamos cicatrizes em nossas mãos. Mas Deus, com seu plano perfeito, entrou em ação. E o arquiteto da matéria-prima, o dono da rocha, o melhor garimpeiro, nosso Senhor Jesus, assumiu essa linda obra, cruzando nossos caminhos e olhares. E nesse encontro não tivemos medo de mais uma vez nos ferirmos. Sentimos paz no coração. Afinal, este era o preço a ser pago para encontrar um diamante. Lembra, linda? Um convite singelo, destino na casa do autor da obra. Foi ali, aos pés do Senhor, onde tudo começou. Uma canção ficou marcada, para que entre o Rei da Glória. E ele entrou, Jesus entrou, e marcou a nossa história, nos mostrando o lindo diamante que ele colocaria em nossas mãos. Sabemos que a missão continuará sendo desafiadora, em lapidar e preservar essa pedra preciosa, chamada casamento. É preciso aprender que para lapidar um diamante, é necessário usar o próprio diamante. Ou seja, é interessante, no processo de cortar a pedra, o único agente cortante é a poeira da própria pedra preciosa, que a serra recolhe enquanto corta. Assim o diamante vai ganhando forma. Assim é o casamento. 2 vidas, 2 corações, que se permitem serem aperfeiçoados, se fazendo uma só carne, e ambos buscando um único propósito. É aprender que após a lapidação vem o polimento, e ele só se dá com muito amor e carinho, usando as ferramentas da fidelidade e da persistência. Então o desenho simétrico do diamante é determinado, e as facetas iniciais que dão a imagem do diamante são feitas. O diamante ainda passa por mais outro processo, chamado abrilhantamento. É nessa ordem que determina o brilho do diamante, o que fará uma grande diferença no valor da pedra. E a ferramenta para essa função se chama oração. Linda, que nós e todos aqui possamos ser diamantes, ainda que brutos e necessitados de lapidação, mas com o coração aberto e pronto para amar. Muito obrigado por acreditar em mim e assumirmos juntos esta linda obra, fazendo desse casamento um verdadeiro e lindo diamante. Confesso que hoje sou o homem mais feliz, pois a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. E essa será a garantia, o meu compromisso em fazê-la a mulher mais feliz do mundo. Eu te amo. Surgiu um poeta hoje.
Quero convidar os pastores presentes, por favor. Como o Rui trabalha aqui com os pastores e ele tem um ministério, eu quero convidar os pastores presentes que estiverem, por favor. Vem cá, pastor. O pastor Tércio vai dar a bênção sobre o casal e a gente quer unir, porque cremos que Deus tem um ministério na vida do Rui. Estamos trabalhando para conduzi-lo ao lugar que ele precisa estar. Mas há muitos pastores que hoje vieram honrar seu casamento, honrar vocês. E queremos juntos, porque estamos casando um pastor. E Deus está preparando você, Débora, para o que Ele tem. E nós estamos juntos nesse processo. As pastoras também podem vir, por gentileza. E nos unimos hoje para estar aqui com você, honrá-lo. Quero pedir à igreja que se coloquem de pé, por favor. Os padrinhos também. Estamos quase no fim da cerimônia, não da festa. A festa termina às 3 da manhã, porque tem culto amanhã cedo. Pastor, venha por gentileza. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do Rui, pela vida da Débora, que se unem, ó Pai, que se ingressam ao santo matrimônio. Como o Senhor esteve, o primeiro milagre, no Caná da Galileia, naquela cerimônia de casamento, o Senhor realizou um milagre. Que o milagre aconteça sobre a vida deste casal, que os céus se abram, que tudo aquilo, Senhor, que eles disseram um ao outro, não apenas em palavras, mas em ação, ó Deus, que fique registrado, e que nada e ninguém venha tirar o amor do Senhor sobre a vida deste casal. Sabemos que lutas enfrentarão, problemas enfrentarão, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. Proteja esse casal. Una-os cada vez mais. Nós os abençoamos e o fazemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, senhores. Finalmente, senhoras e senhores, por ambos terem consentido diante de nós, ministros do Evangelho, na autoridade que temos da parte do Senhor e no privilégio que recebemos de vocês, de celebrar o casamento de vocês, depois de terem assinado os documentos conforme as leis desse país, eu vos declaro casados. E diga de passagem, muito bem casados. E eu afirmo aquilo que as Escrituras declaram: aqueles a quem Deus uniu, homem algum, coisa alguma, seja do presente ou do porvir, venham separar ou impedir. Que Deus possa abençoar vocês rica e poderosamente. Ela é sua agora, então você agora pode beijá-la. Aproveita, garota. Rapaz, vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Quero apresentar a vocês o senhor e a senhora Débora e o senhor Rui, casados. Que honra. Vou ser o primeiro a tirar foto. Pode ser? Ok. Que casal bonito. Vou encontrar vocês ali na festa, estou com fome.